O assunto que nós vamos estudar durante esta semana é razões trigonométricas no triângulo retângulo. Trigonometria no triângulo retângulo. Trigonometria é a ciência responsável pelas relações estabelecidas entre os triângulos. Eles são figuras geométricas planas compostas por 3 lados e 3 ângulos internos. A trigonometria no triângulo retângulo é o estudo sobre os triângulos que possuem um ângulo interno de 90 graus, chamado de ângulo reto. Composição do triângulo retângulo. O triângulo retângulo é formado por nós temos um triângulo onde tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, por isso ele é chamado de triângulo retângulo. Nós temos um lado, que é chamado de hipotenusa, e os outros 2 lados são os catetos. O que representa a hipotenusa no triângulo retângulo? Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, sendo considerado o maior lado do triângulo retângulo. Enquanto os catetos são os lados do triângulo que formam o ângulo reto. Eles se encontram formando o ângulo de 90 graus e são classificados em cateto adjacente e cateto oposto, de acordo com o ângulo que for definido para ser trabalhado na situação problema. Razões trigonométricas no triângulo retângulo. As razões trigonométricas são as relações existentes entre os lados de um triângulo retângulo. As principais são o seno, o cosseno e a tangente. Nós temos um triângulo ABC, nós temos no vértice A um ângulo de 90 graus, no vértice B um ângulo alfa e no vértice C um ângulo beta. O lado A é o maior lado do triângulo, logo ele é a hipotenusa. Os lados B e C são os catetos. Se formos analisar em relação ao ângulo alfa, o lado B é o cateto oposto. O que é oposto? Que está do outro lado, né, na frente do ângulo. E o cateto que está do mesmo lado do ângulo, nós chamamos de cateto adjacente. Para determinar o seno, nós vamos fazer a medida do cateto oposto dividido pela hipotenusa. Logo, o seno vai ser a medida B dividido por A. Para calcular o cosseno, nós fazemos cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa é C sobre A. E para determinar a tangente, nós fazemos o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Logo, a tangente é o lado B sobre a medida do lado C. Essas são as razões trigonométricas para determinar as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Ângulos notáveis. Os chamados ângulos notáveis são os que surgem com maior frequência nos estudos das razões trigonométricas. Vejam abaixo o valor dos ângulos de 30, 45 e 90 graus, que são considerados ângulos notáveis na trigonometria. Seno de 30 graus é igual a meio, ou, na forma decimal, 0,5. Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, que equivale a 866 milésimos. Esse é um valor aproximado. Esse valor é um número irracional. Por aproximação, nós usamos 866 milésimos. E a tangente é raiz de 3 sobre 3, que aproximadamente será 577 milésimos.
Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, que equivale a aproximadamente 707 milésimos. Cosseno de 45 graus é igual ao seno, raiz de 2 sobre 2, que equivale a 707 milésimos. E a tangente de 45 graus é igual a 1. Seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, aproximadamente 866 milésimos. Cosseno de 60 graus é igual ao seno de 30, que é igual a meio, que equivale a 5 décimos. E a tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3, que aproximadamente 1,732, ou 1 inteiro, 732 milésimos. Qual o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o Sol está a 30 graus acima do horizonte? Primeiramente, vamos representar a situação na forma de uma figura. Quer saber o comprimento da sombra. Então, o que nós vamos analisar primeiro? Nós temos um ângulo de 30 graus. No triângulo, nós temos a hipotenusa e os catetos. Então, para saber com que eu vou trabalhar, eu vou identificar o que o problema me trouxe. Na frente do ângulo de 30 graus, eu tenho 5 metros, que representa o cateto oposto. No seu lado, eu tenho a sombra, que representa o cateto adjacente. Esses dois lados se encontram formando um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho os dois catetos, eu vou trabalhar com a tangente. Lembrando que eu vou trabalhar com a tangente de 30 graus, que é igual a 5, que é o cateto oposto, sobre a medida da sombra, que é o que eu estou procurando. Na fala anterior, nós vimos que a tangente de 30 graus é igual a 577 milésimos. Então, substituindo, 0,577 é igual a 5 dividido pela sombra. A sombra está dividindo no segundo membro, ela passa para o primeiro, multiplicando. 577 milésimos está multiplicando, ele passa para o segundo membro, dividindo em forma de fração. 5 divididos por 577 milésimos é igual a 8,67 metros. Logo, a sombra projetada equivale a 8 metros e 67 centímetros. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de. Primeiramente, vamos representar a situação através de uma figura. Nós vemos que a rampa ela tem 36 metros de comprimento. Esse valor equivale à hipotenusa do triângulo retângulo. E essa rampa ela forma com o solo um ângulo de inclinação de 30 graus. Se eu quero saber quanto a pessoa se eleva, essa altura eu vou chamar de x. E se esse valor está do lado oposto ao ângulo de 30 graus, ele está na frente do ângulo de 30 graus, nós vamos chamar esse cateto de cateto oposto. Se eu tenho cateto oposto e tenho hipotenusa, eu vou aplicar o seno de alfa, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto que mede x sobre a hipotenusa, que é 36. Nós já vimos que o seno de 30 graus é igual a meio. Então, meio é igual a x sobre 36. Multiplicando cruzado, x é igual a meio vezes 36. Meio vezes 36 é igual a 18 metros. Logo, a pessoa ela vai se elevar 18 metros ao subir nesta rampa. No triângulo retângulo da figura abaixo, determine as medidas de x e y indicadas, sendo dados os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo de 65 graus. O que nós vamos analisar primeiramente? 9 representa a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo e é oposto ao ângulo de 90 graus. Se nós vamos trabalhar com um ângulo de 65 graus, quem vem à sua frente? O x. Logo, o x representa o cateto oposto e, do seu lado, está o y, que é o cateto adjacente.
Para encontrar o valor de x, nós vamos relacionar cateto oposto com hipotenusa. Logo, nós vamos usar o seno, que é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 65 graus é igual a x, que é o cateto oposto, sobre 9, que é a hipotenusa. Observando os dados do problema, nós vimos que o seno de 65 é aproximadamente 91 centésimos. Multiplicando o cruzado, x vai ser igual a 91 centésimos vezes 9. Logo, x é igual a 8 inteiros e 19 centésimos de 1 metro. Agora, nós vamos encontrar os valores de y. Para encontrar o valor de y, nós podemos relacionar o quê? Cateto adjacente com a hipotenusa. Se eu vou usar cateto adjacente com a hipotenusa, eu vou usar a relação trigonométrica do cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno de 65 graus é y sobre 9. Cosseno de 65 graus é 42 centésimos, que é igual a y sobre 9. Multiplicando o cruzado, y vai ser 42 centésimos vezes 9. Logo, y é igual a 3 inteiros e 78 centésimos de 1 metro. Assim, nós encontramos os valores de x e de y, desconhecidos no triângulo retângulo dado. Agora, vamos aplicar os conhecimentos adquiridos na aula de hoje na resolução das atividades a seguir.